Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Mais uma noite que estamos nos reencontrando para estudar a doutrina espírita. É um motivo de profunda alegria para todos nós recebê-los, que vocês possam se sentirem acolhidos dentro da dinâmica da simplicidade da FEAC, mas acima de tudo com esse movimento extremamente fraterno e amigo, que vocês possam, no mínimo, se sentirem bem em casa. Aí eu brinco que a FEAC, para a gente se sentir em casa, é como se a gente entrasse naquela casa, no interior de Minas, fosse adentrando, e vamos todo mundo lá para a cozinha. Aí nós vamos sentar para tomar um café, um cafezinho, né, uma broa de fubá, pãozinho de queijo, à beira do fogão de lenha, e nós vamos conversar amigavelmente. Essa é a nossa proposta, de trabalhar a doutrina espírita dentro dos seus princípios filosóficos, científicos, religiosos, mas acima de tudo, num movimento extremamente fraterno. É esse um dos pilares que sustentam esse projeto, que carinhosamente a gente chama de FEAC Minas, ou a Casa de Kardec. Então nós endereçamos um abraço a todos que estão em casa, os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita, a Rádio Web de Maceió. Até, diga-se de passagem, pediram para a gente divulgar na quarta-feira próxima, às 4 horas da tarde, nós vamos fazer um programa ao vivo com a rádio. Vai estar sendo transmitido pelo site da FEAC, um programa dedicado ao Chico Xavier, aonde nós, quarta-feira, às 16 horas, no site da FEAC, primeira página, vocês vão encontrar lá a Rádio Brasil, só clicar no player que vocês vão poder acompanhar. Nós vamos estar conversando com os amigos de Maceió, obviamente com amplitude pela internet, trabalhando algumas histórias, algumas reflexões em torno de Chico Xavier, que, diga-se de passagem, dia 2 de abril estaria completando, né, mais um aniversário se estivesse aqui, entre nós encarnados, né? Mas no plano espiritual, por certo, a festa continua. E ali está o nosso querido Chico trabalhando a todo vapor junto de todos aqueles que, vamos dizer assim, somos os filhos do Calvário de Jesus. Bom, gente, então a gente endereça um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio, os nossos amigos da rede Amigo Espírita e os nossos amigos da FEAC que nesse momento estão acompanhando através do nosso site. Divulguem, porque muitos não podem vir à Casa Espírita, podem acompanhar os nossos trabalhos de seus lares ou do ambiente. Pois é. Então, por exemplo, hoje nós temos uma companheira que está visitando a mãe dela, e ela me disse, lá da casa de mamãe eu vou acompanhar o estudo. Eu falei assim, olha, então convide mamãe também para assistir. Não é? É uma forma da gente estar apresentando a doutrina espírita de uma forma como ela é, porque muitas pessoas têm algumas dificuldades. Você convida para vir ao centro espírita, mas tem algumas reticências, não sabe como é que funciona, aí costuma, por insegurança, por medo, não querer, não vou arriscar. De repente a internet vai mostrar que o nosso trabalho é um trabalho extremamente simples, não é isso, Marco Aurélio? E que pode ser acessado por qualquer pessoa, por todas as pessoas que estão interessadas em estudar em torno do Evangelho. Só um lembretezinho do Arnaldo, nós estamos com 15 participantes na sala de conferência. Tá? Muito bem. E a gente tem lá no site da FEAC um íconezinho lá que se chama Sala Conferência. Clicando nesse ícone, que na primeira página, esse ícone te remete para dentro de um chat, não é, Daniel? Daniel acompanha a gente. Para dentro de um chat que está nesse momento funcionando, né, com a administração do Arnaldo Ramos, aquele que vocês conheceram, que esteve aqui em Santa Rita de Sapucaí, já comprou passagem. Semana que vem nós estamos viajando para lá para fazer um seminário lá à tarde, que também vai ser transmitido pela internet, quem quiser acompanhar daqui de BH. O Arnaldo administra o chat, e a gente está começando esse trabalho agora na sexta-feira também, ou seja, pelo chat você, além de assistir, de ouvir, você pode participar endereçando as perguntas, que vocês vão observar que elas vão chegando para nós à medida que o trabalho for desenvolvendo.
ok? Sem delongas, um abraço então para todos os amigos da sala conferência, que nós trabalhamos na terça e na quinta-feira, também ao vivo às 20 horas. Sem delongas, né, Dora? Semana passada nós assumimos um compromisso sério com a Dora, porque a Dora teve o trabalho de colocar no quadro que a gente ia trabalhar a questão 265, ficamos só na leitura da 264, e depois ela me chamou a atenção, com razão. Por isso, ficou rindo, né? E eu sofrendo. Então, hoje nós já vamos direto para a pergunta 265, sem delongas, com a participação do Gino e com vocês, com as perguntas, enfim. Vamos lá, porque o trabalho em grupo ele fica mais dinâmico, mais agradável, mais estimulante para todos. Livro dos Espíritos, editado em 18 de abril de 1857. Estamos na segunda parte, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Escolha das provas é o tópico. Nós estamos, efetivamente, portanto, trabalhando hoje na questão 265 e diante. Vamos fazer a leitura? Pergunta formulada a Kardec. Se alguns espíritos escolhem, por provação, o contato com o vício, haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Esta é a pergunta. Lembram que na última semana nós trabalhamos a questão que alguns espíritos escolhem reencarnar para passarem por provas, por lutas no contato com o vício. Estão lembrados? Então a pergunta aqui é o seguinte: mas podem esses espíritos, além de escolher reencarnar num meio para serem testados nessa área, podem alguns espíritos escolherem esses meios para, na realidade, se interagirem por simpatia com esse meio, ou seja, reencarnarem para revivenciar o procedimento anterior? Entender? Essa é a pergunta. Podem reencarnar para ser testado? Trabalhamos semana passada. Podem reencarnar para vibrar naquela faixa? Ou seja, eu vou reencarnar para me poder continuar naquela vidinha de antes? Essa é a pergunta. Resposta: sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Portanto, pode acontecer o espírito querer reencarnar no meio para continuar com a vidinha de antes. Pode. Porém, o senso moral ainda está pouco desenvolvido. Entenderam a lógica? Uns vão reencarnar para tipo assim, não, eu preciso de vencer. Aí vão reencarnar num ambiente que vai favorecer. Não é isso, Ani? Aí ele vai estar naquela ambiência para ele ser testado, para ver até onde que ele consegue administrar. Agora aqui a situação é diferente. O espírito pode reencarnar para repetir? Pode. 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 Porque o senso moral ainda está pouco desenvolvido. Ô Gino, comenta para nós um pouco essa colocação, essa reflexão. O que você acha? Pega o microfone para nós. E aqui termina dizendo que a prova vem por si mesma, quer dizer, mesmo querendo continuar com a vidinha, não vai ter nada fácil, né? Não vai ser mais fácil que ninguém. E eles a sofrem mais demoradamente. Quer dizer, ao invés de poder até passar pelos débitos de maneira até mais rápida, e aqui é o contrário.
é mais demoradamente, mais lentamente. E aí, o que você acha disso? Pior, né? Todo sofrimento mais demorado é pior. Né? Entendi. Então, quanto mais rápido a gente quitar nossos débitos, é muito melhor. Sim. Muito bem. Continuando o texto. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem por muito mais tempo. É isso que o Gino colocou aqui agora. Vai optar pela configuração do estacionamento? Quer o estacionamento? Quer o conforto? A espiritualidade pode permitir. Mas então, o que vai acontecer? Um sofrimento maior, com prazo mais extensivo. Deu aí? Continuando. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Essa frase ela é de um valor exponencial. Por quê? Vão compreender a satisfação das paixões brutais, que trazem consequências deploráveis, e essas consequências deploráveis a gente vê até na própria ambiência terrena. Quantos males que nós estamos sofrendo face às dificuldades lá de trás, às opções lá de trás. Não é isso? A gente não vê isso o tempo todo? Um diagnóstico, um resultado, se analisa, por exemplo, o histórico de um coração amigo, que de repente começou a desgringolar e etc. As consequências são funestas aqui. Isso a gente consegue observar na prática. Sem a visão do passado, por exemplo, algumas das nossas moléstias elas são inexplicáveis. Mas estas moléstias, por certo, fazem conexões com o nosso passado. Ela não quis ir lá para a sala da Meimei, não? Semana que vem você vai, tá? Você vai gostar. Diz que tem até balinha lá. É a melhor parte. Tô brincando com você. Deu aí, gente? Ficou claro? Casalberto. Fala, amiga. O problema é que a gente não lembra desse passado. A questão toda mora aí, né? Como a gente não lembra, a gente questiona muito esses acontecimentos atuais, a gente se rebela, né? A rebeldia vem justamente por não ter essa amplitude de conhecimento, né? Então, a gente tem que parar para refletir que nós estamos, né, estudando a doutrina espírita justamente para esse entendimento, né, de que temos um passado e que esse passado nos é desconhecido. E que se passamos pela dificuldade é porque merecemos. E aí, observem bem, no caso do plano espiritual, algumas consequências deploráveis trazem um sofrimento que muitas vezes ele tem uma conotação de uma duração eterna. Então o castigo eterno, que em alguns trechos nós vamos encontrar no Evangelho, que ficou configurando-se aquela região que o espírito ao desencarnar vai ficar ali eternamente, sem solução, sem misericórdia. Na realidade, o eterno aqui é até uma palavra inadequada que foi utilizada nas traduções, porque na essência não é o eterno, é imanente. Olha, pra você ver que interessante. O imanente é dando aquela ideia de que está trazendo o quê? Constância. Ok? Uma coisa que está pulsando, que está ali numa condição ali de uma irrigação perene. Mas, para misericórdia de Deus, tudo é transitório.
O Evangelho define que a única coisa que é definitiva na nossa vida é o amor. Só isso que é definitivo. O resto passa. Ok? Então, o sofrimento, ele é transitório. Agora, a ideia aqui é a sensação de que ele é eterno. Que ele é infindável. Vou dar um exemplo para vocês. Nós acompanhamos um caso, não é? Eu até relatei para você aqui hoje, mais cedo, de um companheiro que desencarnou. Uma pessoa que foi atendida até aqui por nós, na casa. E ele viveu um processo de muito sofrimento. Ficou no hospital, a idade. E muitas vezes os familiares, no desespero, muitas vezes queriam até entender, mas até quando vai durar isso? São perguntas naturais que nos visitam por ocasião dessas dificuldades, que visitam todas as famílias. Então, no meio do drama, no meio da dor, muitas vezes a ideia é, o pensamento que chega, vamos, isso vai durar até quando? Não vai terminar? Não é? Porque você lidar com a dificuldade, com o sofrimento, costuma ser desesperador, não é verdade? E até por uma questão de misericórdia, que brota dos corações que se amam, o lado humano que se expressa, ninguém quer ver o outro sofrer, não é verdade? Você, por exemplo, um indivíduo lá, um parente seu, um amigo, está lá no hospital. Adora, você viveu isso há pouco tempo. Puxa vida, além da dor que você tem por ver o sofrimento dele, muitas vezes ainda você se coloca até na posição dele de até suplicar, Senhor, dá um basta nisso, não é verdade? E em alguns momentos você até reflete, mas, puxa vida, isso é punição? Deus é vingativo? Aí outros tradicionais religiosos vão falar assim, pô, será que o indivíduo pecou tanto assim? Até hoje lá no velório, eu vi o sacerdote, na hora da prece, do jeitinho, todo carinhoso do sacerdote católico. Aí ele na prece, Senhor, alivia os pecados do indivíduo, né? Que o Senhor esqueça tudo de ruim que ele fez. E parará. Aí você vê que é uma manifestação de bondade por parte do sacerdote que está fazendo uma prece tentando interceder. Mas nós precisamos de refletir o seguinte. Escreveu, tem que ler. Semeou, tem que colher. A providência divina, ela intercede, sim. Os amigos espirituais, a prece. Existe uma série de fatores que podem aliviar. Isso é promessa de Jesus. Pedi e obtereis. Vinde a mim, não é? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Mas é aliviar. Pedro, na sua epístola, escreve assim: o amor cobre multidão de pecados. Aí eu, carinhosamente, costumo dizer que o amor cobre. E a ideia de cobrir é no sentido de envolver, não é? É de envolver. Mas o amor não passa borracha. Isso não, o que está registrado não vai para o lixo. Simplesmente porque Deus falou assim, não, coitadinho, vamos rasgar. Ele merece isso, não. Deus não é sentimentalista. Portanto, não pode trabalhar ele com privilégio. Não é verdade? Você é mãe. Quantos filhos? 3. Oh, Jesus toma conta. Na época dessa turma era 3. Porque hoje em dia costuma raramente pintar um. Né? É uma luta para desbastar. Aí, lá na comunidade é que libera a fila do Bezerra. Isso é o Chico que contava. Comunidade, ó, a fila do Bezerra para reencarnar é tudo liberado na comunidade. Porque no meio da sociedade o povo tem um pouquinho de... Sobe no tamanco um tiquinho, já diminui a conta. É porque tem que viajar, tem que fazer curso, trocar de carro. Aí, bem, não dá, não tem dinheiro.
mas amor, só mais um. Não, um já tá bom demais. Aí ele nega, né? Aí ele atrasa a fila. Mas não tem problema não, depois vem como neto. As meninas apressam, começam a namorar mais cedo. Aí o filho vem neto, bisneto. Aí daqui a pouco reencarna, aí vai ser, ele é professor, vai começar a dar aula pro menino, né? Aí eu olho para a Dora, porque a Dora é sacerdote de Jesus. Nunca vi uma maternidade que multiplica tanto assim, é professora de escola pública. Só vai aumentando a filharada, né, Dora? Tem que ser assim. Mas então, a gente está dizendo o seguinte, desculpa a brincadeira, eu só peguei a senhora para Cristo, mas, né, a senhora é de casa. Mas, como é que é o nome da senhora? Dona Lana. Então, Dona Lana, só viu que eu já chamei de Dona para limpar a minha área, porque eu compliquei. Mas aí, Dona Lana, nós queríamos dizer o seguinte, a senhora não trata os seus filhos de forma diferente. Não pode ser. Amor de mãe é igual. Você pode até ter mais afinidade com um, com o outro. Ali, já deu crise no plantel. Né? A vovó já está cutucando. Ó, vigilância, você está falando isso, mas lá de vez em quando você puxa mais sardinha para uma, puxa para outra. Né? Mas eu estou brincando. Por favor, eu quero que essa família se agigante cada vez mais. Eu não posso criar conflitos. Você só para a gente dar uma risada. Voltando. O amor de mãe é o mesmo. Agora, a senhora pode ter mais afinidade com uma filha do que com outra. Pode ter mais uma proximidade com um filho do que com a filha. Isso é detalhe. Mas o amor é o mesmo. O desejo de ajustar, de doar, de trabalhar é o mesmo. Então imagine Deus. Estamos, eu e a senhora, semeando na vida. Aí a tendência é a gente fazer um estrago, né? A senhora foi lá naquela linha ajustada de beneficência e a gente só desagregando, só destruindo. Chega lá na frente, o prêmio tem que vir, não tem, Dona Nilza? Dona Nilza agora gostou, agora ela sintonizou ali. Não pode ter preferência, né, Dona Nilza? Não pode. O negócio é igual, ué. Agora, se eu estraguei, a providência divina, ela vai me dar a oportunidade. A vida é pródiga de oportunidades. Pródiga. Nós é que precisamos de aprender, entender e operar. E aceitar, valorizar as oportunidades. Para que a gente possa encurtar o caminho. Então aqui, vem dizer, né, Gino, voltando aqui, a questão do sentimento de que, da perenidade do sofrimento, é aquela sensação que brota e que costuma não, e que tem uma função salutar. Mostrar para nós que a gente não está com essa bola toda, não. Vocês gostaram da linguagem futebolística? Ficou bom, não ficou? O povo hoje está empolgado, né? Não é menos, né, Dora? Voltar à seriedade aqui e tal. É só para a gente aprender sorrindo. Por quê, vovó? Quando nós estamos diante do limite, da ausência de forças, o nosso ser, de alguma forma, ele se sensibiliza para pedir ajuda. Isso é de uma importância fundamental. Pedir ajuda. E no caso aqui nós estamos nos referindo a pedir ajuda divina. Porque na hora do aperto, meu amigo, é Deus. O ateu, na hora que ele está desencarnando, ele não acredita em nada. Na hora que o negócio está apertando para o lado dele, você pode ter certeza que ele vai gritar: ah, louvado, né? Ah, como é que o Chico falava? Valha-me Deus! Vocês lembram da história do avião? O povo gosta. O Chico contava isso morrendo de alegria, mas ele passava um aperto. Eu li uma carta do Chico hoje. Essa carta não foi publicada ainda. Se Deus quiser, um dia será. E ele contando os dramas dele, aí no final ele falou assim: mas apesar de tanto sofrimento, eu não posso perder a vontade de rir de mim mesmo. Porque eu estou vivendo um verdadeiro momento de doralhada.
Eu falei assim, eu reli o negócio umas 5 vezes. É o termo que ele inventou, doralhada, porque é uma quantidade de dor. Olha, ele estava com um problema de ocular, ele falou que ele perdeu uma visão em 1931, dona Lana. Olha para você ver o prêmio do médium, viu, Regina? Você fica atenta. O Chico Xavier editou o primeiro livro dele, 1931, Parnaso de Além Túmulo. Sabe o que ele ganhou de presente? Hein? Perdeu a visão do olho esquerdo. Olha que beleza. O Wagner, quando lançou o primeiro livro dele, você pergunta para ele caiu do telhado. Eu falei assim, ei, Wagner, ainda bem que parou no chão, né? Porque tem muita gente aí que sobe demais, não é o chão que segura, não. É lá para baixo mesmo. O negócio não é fácil, não. A vida toda foi sofrida. E eu vou contar uma coisa inédita aqui. Eu não sabia. Vocês sabem que o Chico, quando Dona Maria João de Deus desencarnou em 1915, os filhos foram dispersos, né? O pai teve que espalhar menino para todo lado. Eram 9 filhos de Maria João de Deus. E o Chico, vocês conhecem essa história, não conhecem? Alguém aqui não conhece? Todos conhecem, não conhece? O senhor não conhece, não? Então, a prioridade é eles, viu, gente? Eu vou repetir. Você imaginou que todo mundo falasse que conhecesse, eu ia ficar na foto de graça. Aí o que aconteceu? Era comum no interior os órfãos espalhar os meninos no meio da família, fica com o tio, etc. O Chico foi encaminhado para a casa do senhor José Felizardo Sobrinho. E a mulher dele se chamava Rita de Cássia Felizardo. Eles eram padrinhos de batismo do menino. Uai, a madrinha dessa, segura a onda aí para mim, né? O senhor João Canto pediu. Ele ficou lá quase 2 anos, apanhando todo dia de vara de marmelo. Eu li essa carta. Só que agora eu encontrei um detalhe que eu não conhecia, que eu não vi biógrafo nenhum colocando. Que depois que ele saiu das torturas daquelas surras, introdução de garfo no ventre dele, menino, você tem diabo no corpo. Olha que beleza. Você já viu? Você falar que os outros estão com diabo no corpo, você fica de olho porque ele está dentro de você. Porque a dona Rita de casa falou, menino, você tem o diabo no corpo. O Arnaldo Rocha me contou. Em 1952, quando o Chico foi fazer a cirurgia de hérnia estrangulada, o Arnaldo visitando o Chico no hospital, em anos, décadas de convivência, o Arnaldo viu o Chico sem a camisa uma vez só, e foi esse dia no hospital. Porque antigamente as pessoas não trocavam de roupa na frente dos outros, não, viu, gente? A história era outra, e eu não vou entrar no mérito se era certo, se agora é errado, se agora é certo, cada um tira suas conclusões. Mas o Chico estava com aquela camisola de hospital, e o Arnaldo... E ele viu a região do baixo ventre do Chico com as marcas desses garfos que realmente foram introduzidos. Então a gente conhece a história. O Arnaldo viu as cicatrizes, essa região toda cicatrizada. Aí o Chico contando que ele, depois que ele saiu, que o senhor João Cândido casou de novo com a dona Cidália Batista. Você sabe qual foi a condição da dona Cidália casar com o seu João? Porque eles namoravam, né? Aliás, na época não namorava, não. Porque hoje nem namorar não namora. Hoje fica, né? Fica, é isso mesmo? Aí o povo vai finca o pé na lama, e depois para desfincar é uma luta. Não tem um negócio assim? Bom, é isso mesmo, Soninha? Estou falando bobagem? Não, então você me corrige aí. Aí o que aconteceu? Porque eles namoravam. Seu João Cândido e dona Cidália namorando, lá na pracinha de Pedro Leopoldo. Vocês conhecem Pedro Leopoldo? Conhece? Pracinha principal. Você sabe como é que o pessoal namorava antigamente? Eles flertavam, não é namorar, flertava, né? Primeiro flertava. Aí ia todo mundo, sábado à noite, imagina com aquelas luas bonitas, né? Não tinha tanta luz, então refletia as estrelas. Era um negócio romântico, um negócio absurdamente bonito. Só que o legal era como é que eles namoravam. Ficava assim, os homens andando em volta da praça, num sentido, e as mulheres no outro sentido. Aí de vez em quando cruzava. É igual quando pulava carnaval nos bailes antigamente. O pessoal antigo aí sabe.
ficava uma turma rodando para um lado do bloco e a outra rodando para o lado. Você lembra? Não, Gilene não é dessa época, não. É o pessoal mais antigo que sabe. Aí ninguém encostava em ninguém, o negócio era um trem assim maravilhoso, né, Gilene? Aí eles namoraram, aí flertaram. Aí quando um encontrava com o outro, João, ei, Cidade. E aí foi, né? Coitado, viúvo, né? Os olhares piscando, aquelas coisas todas. Aí de repente teve uma hora que não teve jeito. O seu João chamou para conversar, né? Papo sério. E aí? Você topa casar com eu? Ah, João, será? É. Com a condição, João, eu topo. Qual? Eu quero ser mãe dos filhos de Maria. Eu quero que você recolha os 9, porque eu quero ser mãe dos 9 filhos de Maria, João de Deus. Essa história tem um valor. Mas tem um valor. A coisa que nos sensibiliza. Aí, casaram, recolheu. E Cidália foi cuidar de Chico porque foi a criança, a única que voltou doente. A única que voltou com maus tratos. E Chico ficou 2 anos tomando banhos, ungüentos, né, que chama? Emplastos. 2 anos por conta das feridas que o menino de 7 anos de idade trouxe de volta. Depois de 2 anos de atendimento na casa da madrinha, que era obsedada. Então nós estamos falando isso porque o assunto mexe. Casal aberto. Mexe, só um pouquinho. Mexe com a gente, porque muitas vezes as coisas voltam para nos trazer testemunhos. E durante o Calvário, a ideia nossa é que acabe. Você tem que lutar para acabar mesmo, faz parte, você tem que tomar remédio, você tem que buscar recursos. Mas se o Calvário estendeu, minha filha, tem um motivo. Agora vocês imaginem lá no plano espiritual, uma entidade nessa condição e sem recurso, a não ser pedir, prece. E sem perspectiva, porque quando o indivíduo se descobre no vale do sofrimento, ele vai refletir que de repente ele jogou a vida dele fora, ele abandonou responsabilidades. Eu estudei essa semana um texto muito interessante, só um pouquinho, tá, gente? Do Emmanuel, falando sobre a responsabilidade de você ser protagonista e também a responsabilidade de você ser cúmplice. O protagonista é aquele que faz acontecer. E o cúmplice é aquele que participa, co-participa. E se isso lesa coração, imagina, você está sofrendo hoje. Você quer que o outro sofra também? Você deseja isso para o próximo? Então, se nós estamos passando pelas alturas, como diz o outro na roça, né? Chama a responsabilidade para si mesmo e toca a boiada para frente. Sem fazer estrago com o outro. Porque vai chegar uma hora que você cumpre a sua missão. E a promessa do Senhor é o reino dos céus. Ou seja, uma linguagem simbólica que define o seguinte: aquele que cumpre o seu compromisso, ele vai ser bem-aventurado. Ele vai ter um jardim de presente amanhã. Agora, se eu estou abandonando a responsabilidade, qual que vai ser a minha resposta amanhã? Você imaginou alguém falando assim: puxa vida, você se comprometeu comigo, olha o que você fez. Você me deixou na estrada. Muitos dos filhos que estão aí conosco hoje, que de repente pode estar trazendo problemas, e que se dependesse dos pais, estava tudo solucionado. Mas os problemas que esses meninos estão trazendo, nós fomos ou protagonistas ou cúmplices. E agora a providência divina está devolvendo. Vai lá, Gino. Desculpem, viu, gente? Mas... o pessoal gosta muito dos casos do Chico, eles ficam pacientes aqui quando começa um caso. Eu só escrevo aqui, eu só espero só um pouquinho o caso acabar para poder... Aí você fala para eles o seguinte, que certa feita o Chico estava muito alegre, aí o Emmanuel falou para assim: menos, porque a alegria dos homens é paciência de Deus. Vai lá.
Olha aqui, tem duas questões ligadas ao livre-arbítrio. O Arnaldo pergunta, a espiritualidade, acima de tudo, entende as limitações e permite o livre-arbítrio atuar? E a Cleusa, de Leiria, Portugal. Um espírito de alta envergadura, não precisando mais reencarnar, pode solicitar voltar para testar-se a si mesmo, ou, tendo consciência de sua elevação, não sente essa necessidade? Bom, eu vejo aí, se eu estiver enganado, mas pela minha percepção, as duas perguntas são uma só. A gente tem uma tendência, é a Cleusa, né? Cleusa de Leiria, está conosco aí, esteve conosco aí na terça, na quinta, e hoje está de volta. Obrigado, Cleusa. Um abraço para a turma aí da Península. E eu brinco com ela que quem está reencarnado lá, está vivendo lá na região da Península Ibérica, está sob a tutela da rainha Isabel de Aragão, que é o espírito que coordena aquela região lá. A gente tem uma tendência a querer pegar referência nos espíritos mais elevados, no que remonta a provas, a livre-arbítrio, se vai sofrer, se não vai sofrer. E, na realidade, nós temos que verificar o seguinte. Por exemplo, nós vamos encontrar uma obra valorosa, uma obra top na linguagem atual. Prateleira de cima. É um romance intitulado Renúncia. Renúncia. Essa semana eu até indiquei para uma companheira aqui da casa. E eu indico esse livro sempre, né, Dora? Renúncia. Renúncia, no primeiro capítulo, aliás, é o primeiro capítulo, narra, Emmanuel, uma reunião que aconteceu no plano espiritual superior na região, se não me engano, de Sírios. Mundos muito mais elevados que o nosso. E nessa região participava um coração que reencarna depois e se torna, vamos dizer assim, o personagem principal do romance. O nome dela é Alcione. Alcione, já numa condição de não mais necessitar reencarnar no planeta Terra, por conta do salto de qualidade que ela implementou na trajetória dela. Ela estava muito acima dessas provas que nós vivemos aqui. Só que lá no plano espiritual, e isso é muito natural, ela recebia as súplicas da alma gêmea da sua chamada cara metade. O nome dele ele ficou no romance conhecido como Carlos Clanagan. Ele estava numa região de penúria no plano espiritual inferior, de muito sofrimento, face às suas ações orgulhosas, complicadas, que ele implementou em muitas reencarnações. E lá no plano espiritual, o coração dela se sensibilizava recebendo essas súplicas. E num momento de profundo sofrimento, deve ter um endereçamento mais contundente de pedido de ajuda, e isso abalou-a. E ela suplicou aos coordenadores espirituais de um projeto que ela estava inserida, que ela pudesse ter uma licença desse projeto, ou seja, interromper o processo evolutivo dela nessas instâncias superiores, para retornar ao planeta Terra, no qual ela já tinha se descompromissado, ela já tinha se libertado, mas voltar aqui com um único objetivo: ajudar o coração dela. E é muito interessante, por isso eu os convido para estudar esse livro,
embora a gente vai estudar com lágrima nos olhos, porque o livro ele mexe profundamente com a gente, que é uma história muito bonita. Vocês vão verificar que os benfeitores vão ponderar com ela. Alguma coisa no sentido de que, Alcione, você não precisa mais voltar na Terra. Aí ela vai redarguindo os motivos e etc. Ele fala assim, mas Alcione, você tem que verificar o seguinte, que embora você tenha se desprendido do plano terreno, existe um risco muito sério de você voltar. Porque reencarnado, mesmo numa condição já desvinculado das paixões terrenas, reencarnado você vai estar sobre o império, o magnetismo da carne. Por mais que você já tenha condição de seguir monte acima, as forças inferiores da planície vão fazer de tudo para te reter. E uma outra coisa, Alcione, a aproximação com carros pode causar dificuldades para você. Aí ela diz, eu abro mão de tudo. Eu gostaria de voltar, mesmo sob os riscos da jornada. Em nome do amor e da vivência do Evangelho, eu peço o meu retorno. E aí vem um fator que o Arnaldo falou sobre livre-arbítrio. Lembrem-se disso. Quanto mais evoluído é o espírito, mais livre-arbítrio ele tem. Quanto mais atrasado o espírito, menos livre-arbítrio ele tem. Um comparativo. Como é que você pode conferir livre-arbítrio para um menino que está começando a andar dentro de casa? Ele deixou de engatinhar, está dando os primeiros passos. Trôpego. Você tem que ir ali acompanhar, não é verdade? Nesse mundo nosso, nós podemos soltar os meninos aí, a Deus dará aí. Pai, eu vou ali. Pode ir, meu filho. Oh, saudade dos nossos tempos de jogar bola na rua, hein? Você lembra, Gino? Você tem memória boa. Há umas 4 décadas atrás, hein, Gino? Bente altas, carrinho de rolimã, bola de gude. Saía de casa de manhã, chegava de noite todo estragado, esfolado, e a mãe ainda tomava uma surra da mãe. Hoje não pode mais não, viu, que você é processado. Uma amiga minha me falou, sabe que outro dia eu fui dar uma sujigada no meu menino, ele falou que ia me processar. Quantos é que ele tem mesmo? 8. Ah, Jesus. Hoje não pode bater mais não. Ele não pode mesmo não. Mas na época nossa podia, e graças a Deus podia. Podia. Porque para burro bravo, como é que você vai pôr a espora nele? Isso é linguagem da roça, viu, gente? Vocês me desculpem, mas eu tenho essa limitação. Eu tenho que falar conforme a gente conversa lá no interiorzão de Minas. Mas aí, você não pode dar livre-arbítrio para quem não tem condição. Agora, no caso Alcione, a espírita é elevado. Então, como é que é o seu nome? Lohane. Nome bonito, Lohane. Lohane, imagina só, espírito elevado, o que ele pede é concedido, porque os espíritos sabem que ele vai ser responsável. Porque quanto mais elevado, mais senso de responsabilidade e disciplina o indivíduo vai tendo. Pode soltar, não fala bobagem não. Agora, o apelo da carne é forte. O apelo é pesado. Porque, principalmente, que o discípulo que já está em sintonia com o Cristo, aonde ele passar, ele vai fazer luz. Ele vai ser um anjo bom. Não tem dúvida. Aonde que ele entrar, ele vai pacificar. E quem pacifica, quem ilumina, quem explica, quem dá a vida para ajudar o semelhante, o mundo da terra vai apulpar, vai ficar incomodado, vai gritar, vai brigar, vai jogar pedra, vai perseguir. Deu aí? Tem alguma coisa a ver com a vida da gente? Ó, tem. Só o Alcione presente aqui no ambiente.
Tô brincando, viu, gente? Porque tem a ver a dramaticidade dos espíritos evoluídos com a dramaticidade nossa, que somos espíritos ainda lá de trás. Tudo nós vamos encontrar ressonância. E o interessante, porque ela reencarnou. E tem um momento do livro. O caso aberto não conta. É melhor não contar, né, Sonia? Conta? Não vou contar. Leia um livro. Não, aí, tá vendo? Ela já ia fazer o pedido do livro da livraria. Se eu contar, ela não vai fazer o pedido. Como é que é, gente? Eu estava falando do livro há 2000 anos, não é? 50 anos depois. A história é linda. A gente está brincando, mas tem um momento em que eles, os dois, vão se propor a caminhar juntos e a vida diz que não é possível. E ele, ao se deparar com ela, num determinado momento da vida dele, porque as almas se encontram num instante justo na hora devida, seja para assumirem responsabilidades juntas, nesse ou naquele campo, ou seja, para relembrar, fertilizar e continuar a caminhada. A vida é um eterno encontro, e tomar a Deus que não seja desencontro. Isso é o ensinamento de Emmanuel para Chico Xavier. Então, todas as vezes que você estiver com alguém, luta para não ser desencontro. E a tarefa vai ser difícil quando for um adversário. Para não falar inimigo. Aí é que a onça vai beber água. Porque quando tu está do lado de quem tem afinidade, é fácil. Uma reunião como essa aqui é plenitude para nós, não é verdade? Nós estamos aqui em sintonia com o mesmo ideal. A paz reina. Mas você não aprende espiritismo no centro espírita. Você vai aprender doutrina espírita na hora que você colocar o pé para o lado de fora. Você voltar lá para o cadinho purificador da sua casa. Para o seu emprego. Para a ambiência da sociedade. Ali que você vai ser testado. Nas mínimas coisas. Então, uma lição você não pode errar. Trato com o semelhante. Não erra. Não erra no seu sentido que objetivo é fazer o melhor. Porque errar faz parte do processo. Aliás, até pretensão. O Honório nos ensinava aqui, falava assim, quando você for fazer uma prece, não pede Deus para você acertar, não. Achava bonitinho o Honório falar isso. Eu faço prece pedindo a Deus para me errar menos. Pedir para acertar é vaidade, é pretensão. Então erra menos. Não seja cuidadoso. Por quê? Já é complicado você errar com você mesmo. Já é complicado. Agora errar com semelhante é grave. É dupla falta. Porque você está errando com ele e com você mesmo. Como é que é seu nome, amigo? Seu nome e seu bairro? Vitor. Qual bairro, Vitor? Fernão Dias. O pessoal da internet, eu pergunto, seu nome, sua cidade, seu nome, seu país. Aqui tem que ser seu nome e seu bairro. Né? Vitor do Fernão Dias. Fernão Dias Pais Leme. Um grande espírito amigo. Esteve reencarnado nas terras sabarenses há umas décadas para trás. Aí. Um dia eu conto essa história. Algum comentário, Vitor? Você quer participar da reunião? Aí, do seu lado, aí tem um microfone. Fala aí para nós, eu gosto de ouvir os jovens. Porque eu sou da turma dos jovens. Vamos lá, jovem. Quer não? O jovem me deixou na estrada. Casalberto. Então, eu não desisti dele, não. Não vai falar mesmo, não, Vitor? Nada? Só ouvinte. Você tá... O Chico Xavier falava que isso aí esses médios é igual quiabo. Sabonete. Você não pega de jeito nenhum. Depois você fala, tô brincando contigo. Fala, Gino. Arnaldo pediu para te dizer que o Juarez Costa tá na sala, tá? Opa, legal. Um abraço pro Juarez, grande amigo. Lá do Nordeste. Fala para ele que ele ainda me deve uma estadia lá pra gente pôr o pé na água lá do Ceará. Fala aí. E o Tiago Ferreira tem uma curiosidade de saber se algum espírito conhecido do nível de Alcione teria falhado
nesse processo de volta à carne? Olha, seria muita pretensão de nossa parte entrar nos meandros das quedas de espíritos dessa envergadura. Eu não completei o raciocínio. Alcione poderia ter falhado? O que vocês acham? Agora os encarnados, só espírito que responde. Hein? Poderia ou não? Sim. Agora o povo animou. Amanhã é sábado, né? Pode dormir até tarde. Poderia? Sim. Poderia. Ela não foi alertada? Poderia. Agora, é interessante porque quando nós reencarnamos, estamos nesse processo das escolhas, existe um fator chamado possibilidade. Isso é mensurado. Isso é mensurado. A chance de acerto, a chance de equívocos. Então nós estamos falando dos espíritos que reencarnam em ambiências difíceis nas quais eles vão ser testados. Existem situações que a espiritualidade fala assim, olha, melhor não. Você pode cair mesmo. No caso de Alcione não foi melhor não. Alcione, olha os riscos. Olha as dificuldades. Mas ela foi vitoriosa. Agora, gente, você vai chorar comigo no final, na última linha do livro. Você foi o Casalberto falou que era para chorar e eu tô chorando. E chorar faz bem, tá? É bom. Então você vai comprar o livro? Ah, que beleza. Tô brincando. Ô, gente, tô fazendo... empresta para ela, Dora. Não deixa ela comprar, não. Vai gastar o dinheirinho dela, coitada. Tô brincando com você, filha. Mas eu quero dizer o seguinte. Para ela ser vitoriosa, que cálice. Que cálice. Porque não é fácil, não. O cristão vai viver a incompreensão. Você quer fazer o melhor. Aí você vai ter que lidar com a renúncia do reconhecimento. Esse é um dos pontos mais difíceis na ascese, na caminhada para cima. Porque nós somos egoístas. Você faz para ter prêmio. Costuma o indivíduo falar assim, eu te amo. Assim. Ué, você não vai falar nada que me ama também, não? Hein? Carrega a lata na cabeça, lá vai Maria. Mas ela está olhando se o João está olhando. Viu, João? Ainda fala, eu faço. Isso não é amor, não. Isso é egoísmo. Isso é paixão. Amor verdadeiro é aquele que dá. Porque amor é dádiva. Amor não é não é troca. Você engana. Não é troca, não. Quem ama, ele já é feliz por amar. Não precisa de estar perto. Não precisa de receber incentivo. Chico nos ensina que, para falar de amor, nós temos na Terra nós temos, na realidade, dois amores verdadeiros. O amor de Deus, que vem em tese de cima para baixo, e daqui para lá é o amor de mãe. Aí a gente tem referencial. Amor de mãe. Mãe faz para filho reconhecer? Vai atender esses casos mais complicados aí. Filhos delinquentes, psicopatas. Você fala assim, pergunta para a mãe, seu filho, meu anjinho, cadê meu menino? Ela está com 92 e ele com 72. Meu menino, até hoje leva. Mãe, lá vai a mamãe arrastando a bengala na porta do banheiro, entregando para ele a toalha, chinela havaiana, sabonete. Eu falei assim, não mãe, mas essa mesma toalha só nem trocou. E a mãe está lá, dando, ajudando. Então não é fácil, não é simples. Agora ensina Emmanuel que o amor você não dá, você faz adquirindo. É realizando que você conquista, que você vai implementar. Vamos lembrar que o Cristo caminhou sozinho. O Cristo não foi compreendido. Gino, participações. Não, foram aquelas... O microfone.
foram aquelas que eu te falei. Ah, E tem mais uma aqui que é mais uma curiosidade, mas eu acho que de repente vale a pena colocar. vai lá. O Tiago Ferreira lembra de Francisco de Assis. E ele pergunta se ele seria o mesmo jovem rico da época do Cristo. Não, na Tiago. época... Não. Francisco de Assis, na época de Jesus, é o discípulo amado João. Ok? Só um esclarecimento, informação doutrinária. O jovem rico é uma outra história. É aquele jovem que chega para Jesus e disse: bom mestre, o que fazer para herdar, né, a vida eterna? Mas Jesus disse: bom não, bom é o Pai que está nos céus. É necessário administrar, vai, vende tudo, e aí vai. Vives a lei, conheces a lei, enfim, é uma outra história, tá? Bom, gente, alguma participação, perguntas do salão? Ninguém? Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Vamos lá, então vamos continuar. Nós vamos deixar para a semana que vem a questão 266, porque eu não posso entrar nela hoje, porque é uma pergunta com um comentário muito longo. E com certeza nós vamos trabalhar várias semanas em torno da questão 266, ok? Mas nós nos propusemos a trabalhar no último terço da reunião, uma passagem do Evangelho que ela vai encaixar aqui no nosso contexto, que é a passagem que está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, intitulada A Morte de João Batista. Então eu vou ler o texto, peço que vocês nos acompanhem e depois a gente vai contextualizá-lo, ok? Naquele tempo, ouviu Herodes Antipas, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso está fazendo essas maravilhas. Ele falou isso porque o próprio Herodes tinha prendido João. João estava preso. E ele faz uma irreverência dizendo que Jesus era um profeta que na realidade era a volta de João Batista, como se João Batista em espírito estivesse fazendo maravilhas. Porque Herodes tinha medo de João Batista. Continuando, Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João Batista lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Porque na realidade o que acontecia? Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, estava vivendo com Herodes um processo de um adultério. Então João Batista bate de frente com o processo e fala para ele: isso não é lícito. E isso incomodou profundamente o rei. Um profeta vinha aqui entrar em questões que são da minha autoridade. Ele, no caso, o rei, autoridade máxima. Só que ao mesmo tempo João tinha um magnetismo, tinha uma autoridade que incomodava profundamente. Nós vamos trabalhar isso. E querendo matá-lo, Herodes queria matar João Batista. Ele não matou, não promovia a morte, porque ele temia a reação do povo. Porque o povo olhava, sabia que João era um profeta. Era uma figura de muita respeitabilidade espiritual. O profeta é aquele que representa a verdade. E profeta não é aquele que está à frente. Que está à frente. Olha isso aí para mim. Que está à frente. Seja de uma instituição, de uma comunidade. O profeta é aquele que tem autoridade espiritual. Costuma ser o último que senta à cadeira. Mas quem tem autoridade, você percebe o fruto da árvore. E geralmente a árvore não fala que dá fruto.
Captaram? Continuando. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Era uma festa. No caso, a filha de Herodias tinha o nome de Salomé. É uma história bíblica. E houve, então, uma festa regada a muitas coisas complicadas para que pudesse, no caso, ter um envolvimento da sensualidade de Herodias, da filha de Herodias, Salomé. Pelo que prometeu com um juramento, dá-lhe o que pedisse. Ele gostou tanto da dança dela, que ele falou assim para ela: o que você me pedir, eu te dou. Ela, no caso Salomé, foi instruída previamente pela mãe dela, Herodias. E ela então disse para Herodes: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. João estava preso, todo mundo sabia. Eu dou para você o que você quiser. Eu quero a cabeça do profeta. E o rei, Herodes, afligiu-se. Mas, por causa do juramento, ele não podia voltar atrás, né? O orgulho consegue dar um passo para trás, perde a pose, desce do tamanco. É um grande mal do orgulho. E os que estavam à mesa com ele, ele não podia ficar mal com aqueles que estavam do lado. Então, ordenou e disse, ordenou que lhe desse, ou seja, ele manda que degolem João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe, Herodíase. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciar o fato a Jesus. Carlos Alberto, que história é essa de João Batista degolado, Herodes, Herodias, Salomé, uma festa, a sociedade, o orgulho, a decapitação, os discípulos de João enterraram e depois foram anunciar para Jesus. Eu gostaria de, na história, trazer alguns pontos rápidos, porque o nosso objetivo não é fazer estudo teológico aqui. Nosso estudo é doutrinário, espírita. Mas nós precisamos do Evangelho para entender o sentido da vida. E o papel da doutrina espírita é trazer o Evangelho de volta, em espírito e verdade. Nós temos aqui o contexto. O rei, soberania na terra. Ok? Império de César. Mundo material. A gente costuma a refletir com os espíritos que a nossa mente, nesse nosso mundo, é preparada para nós trabalharmos neste império. Que o que vale é poder, dinheiro, fama, conquistas, não é isso? Na terra, aplausos, reconhecimentos. O nosso foco é pensar na nossa vida aqui com esses decênios que constituem a nossa trajetória nessa encarnação. Não é verdade?
Agora vocês podem voltar para a reunião, porque está todo mundo lá na época da Palestina. Vamos voltar para o plano terreno, 2014. A nossa mente está formatada assim. E qual é o preço que nós estamos pagando? Um preço alto. A Márcia foi feliz aí. Por quê? Porque a nossa colheita no mundo de Herodes é uma colheita muito dolorosa. Nós não estamos trabalhando aqui o contexto do Livro dos Espíritos sobre penas, sobre escolhas, respostas. Aqueles, por exemplo, como Alcione, que nós citamos aqui como exemplo, que optaram por uma vida de excelência, no sentido de focar o reino dos céus, a vida espiritual, ela é um investimento que não dá retorno como daria o retorno se tivéssemos a visão e investirmos no mundo de Herodes. O mundo de Herodes aqui é satisfação das emoções, da personalidade transitória, atendimento ao egoísmo e que traz, por consequência, insegurança. Lembram que nós lemos um texto, no texto, que Herodes temia João Batista? João Batista incomodava Herodes. Porque João Batista falava para Herodes ao nível da sua consciência. Isto não é lícito. A história aqui está dizendo que Herodes adulterava a relação com Herodíades e com Felipe, que era o seu irmão. E, aliás, a história depois, se vocês quiserem pesquisar, vão verificar que os dois disputavam o poderio máximo. Tanto que acaba que um vai tirar a vida do outro mais à frente, se você for mergulhar na história. E isso traz um simbolismo interessante para nós também. Porque em nome da vitória na terra, você adultera os princípios que esposastes antes de reencarnar. Nós não estamos falando de escolhas. Preparação para a reencarnação, respostas diante do investimento. Então, antes de reencarnar, nós assumimos um casamento com Deus. Quando eu sempre sou convidado para falar sobre casamento, o pessoal fica decepcionado, porque eu não falo de casamento. Casamento a 2, a 3. Eu falo da interação do indivíduo com Deus. Esse é o casamento por excelência. Porque a partir do momento em que o filho, o espírito, assume uma responsabilidade com Deus, no seu sentido de procurar qualificar a sua vida por abraçar o que Deus propõe como metas de reeducação, de construção e etc., ele vai efetivamente caminhar pela vida respeitando esses princípios. Portanto, todas as relações que são estabelecidas pelo indivíduo, elas estarão sendo trabalhadas pelo indivíduo de acordo com o casamento que o indivíduo estabelece com o próprio Pai Criador. Não sei se deu lá, gente. E você não casa, por exemplo, com mulher, você não vai ter um casamento só com esposa, só com marido. Você vai ter casamento com filho também, não vai? Você vai ter casamento até com a cunhada. Olha para você ver. Você já viu falar que você casa com a sua sogra? Com aquela não caso. Que não é uma cobra, Casalberto. A cama dela é redonda e ela dorme enrolada. Surucucu. Não, você casa com a sua sogra. Você casa com o seu patrão. Existem casamentos que são duradouros, outros casamentos são transitórios.
mas existem responsabilidades. Deu aí? Então vou voltar que o tempo está passando. Então aqui no caso, João Batista incomodava. Porque João Batista, ele representa verdade. Vocês, no Evangelho, Jesus diz assim, se referindo a João Batista: dos nascidos de mulher, João é o maior. Então você deduz, naturalmente, que no plano dos homens, naquela ambiência reencarnatória, João Batista era o espírito mais evoluído que estava naquele contexto, ok? Só que Jesus diz o seguinte: mas no reino dos céus João é o menor. Então, peraí, o que ele está dizendo? A gente vai no indivíduo, né? Na personalidade histórica. Na realidade, ele está dizendo o seguinte, que João Batista representava o conhecimento da lei e a busca de viver a lei entre os homens. Mas, em nível de sentimento, João ainda estava muito distante. Porque dentro da sua intimidade, você desenvolve o João Batista, que é a fé raciocinada. Por isso que João Batista depois reencarnou lá na frente como Allan Kardec. Informação, fonte, Chico Xavier. Mas eu vou pular porque isso aí é polêmico. João Batista representa verdade, bom senso, análise. E todos nós temos esse potencial dentro da gente. Você tem que desenvolver isso, essa inteligência. Só que não é inteligência no seu sentido de inteligência racional fria. É uma inteligência racional intuitiva. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ficar só aqui. Você tem que alinhar a inteligência, que eu vou chamar de racional aqui, com o seu coração. Por isso que a gente costuma até dizer, a pessoa pergunta, o que você acha? Eu falo assim, o que o seu coração está dizendo? Porque a lógica pode estar patenteando uma coisa. Mas o coração do indivíduo está assim. Hoje eu fui questionado por uma companheira. Casalberto, meu pai desencarnou. Você acha que eu tirar as roupas dele lá de casa? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, esse povo faz umas perguntas, né? Ou eu caso ou compro a bicicleta? Aí eu falei assim, bom, o seu pai, eu acredito que não vai precisar mais das roupas. Né? Isso é um bom sinal. Então eu posso ficar livre das roupas? Eu falei, não, isso aí é um problema seu com o seu pai. Eu brinquei com ela dizendo, mas sou eu que vou dizer. Porque tirar a roupa de um desencarnado envolve uma série de questões. O desapego da pessoa, o desapego do desencarnado. A vontade de tirar ou a vontade de manter. Você sabe que tem... Eu conheço uma viúva, 27 anos de viúva, fez esse ano. 27. Você acredita que o terninho do marido até hoje ela passa? Olha que bonitinho. Agora eu fico pensando, o danado do homem, né? Ele doido para libertar do lado de lá e a viúva aqui passando o paletó dele. Eu falei assim, gente, ele já está querendo já casar com o outro e a outra está aqui passando o avental do homem. Captaram o que eu quero dizer? Agora, você quer tirar, tira. Você quer manter, mantenha. Mas quem vai dizer isso para você? O seu coração. Não tem regra. Se você vai conversar com o seu marido sobre o problema, isso é você que tem que resolver. Ninguém vai te dizer. Você sabe que o que tem de gente que nos procura para que a gente possa tomar decisão pela pessoa é um negócio absurdo. O que você acha? Eu costumo ir pela beirada, né? Vai tomando mingauzinho igual mineiro, né? Toma aqui, conversa. Chega lá na frente, ela fala assim, e aí, você acha que eu separo? Aí sabe qual que é a resposta que eu dou? Que a maioria das pessoas que pedem solução, elas só vão ouvir a solução que vai chegar, que vai ter a ver com o que ela quer fazer. Portanto, você vai pedir conselho para 10 pessoas. 9 falou para você não fazer. Mas você está assim, só querendo respaldo, né? Aí, por último, você vai bater na porta do outro lá e fala assim, e aí, o que você acha? Você acha que eu faço? Eu falei assim, eu acho que eu faço. Eu sabia que você ia me falar isso. Os outros estão todos errados. Você não pode colocar o destino da sua vida na mão dos outros. Herodes tremeu. Ele tremeu.
Primeiro porque ele prendeu. Ele prendeu a possibilidade dele de raciocinar com intuição. Na hora que ele aprisiona João Batista, que falava para a consciência dele, ele estava dizendo assim: não, consciência, eu não quero te ouvir, então fica trancafiada. O simbolismo da história é esse. Aí você trancafia as possibilidades de pensar mais elevado para você ir banquetear com a ilusão. Deu aí? Captaram a beleza da história? Por quê? Você como rei, a tendência é não querer perder a postura, a posição, o poder. Porque isso envolve vaidade. Então contextualiza isso dentro do plano de vida seu agora. Você pode estar diante de possibilidades de mudança. Será que você está valorizando isso que a vida está te trazendo? Porque se o João Batista, que como eu disse é a reencarnação até do próprio Kardec, mas agora não é João Batista personalidade, nós estamos falando de doutrina espírita. Se a doutrina espírita está te visitando, te mostrando caminhos, possibilidades, você pode procurar essa chave, utilizar essa chave para você sair desse banquete que só está te levando à exaustão. A queda, a perda de amigos, a destruição familiar, a perda do trabalho, a ociosidade está te levando. Pode estar te levando a uma série de depressões, de doenças, de desvios, de personalidade, de conflitos existenciais. Porque você está ainda se mantendo em sintonia com aquelas ondas da libido, que são forças que promovem a ilusão. E observem que Herodíades estava extremamente incomodada com João Batista. Ou seja, aquele lado nosso que ainda quer se alimentar sobre as irradiações da serpente. Porque a ideia da serpente no paraíso, ela é simbólica. Por isso Moisés colocou para nós, porque era um iniciado nos processos do Egito, do esoterismo. E ele escreveu aquilo e até hoje a gente fica discutindo se começou com Adão e Eva. Um processo da nossa história espiritual. Adão e Eva está na tua intimidade. Adão recebe o recado de Deus. Você pode comer dos frutos das árvores, mas não come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Dessa você não come. Porque se comer, morrereis. Ah, beleza. Esse texto é de um valor extraordinário. Não coma, porque se comer vai morrer. É igual antigamente, né? Se comer manga, não pode tomar leite, não. As lendas. Caju com manga. Você comeu? Não, né? Porque você está aqui. Tô brincando com ela. Morre. Sabe por que morre, amigo? Paulo explica isso em Romanos. Quando tu não sabe, o que você faz é lei. É lei. Agora, você comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que a doutrina espírita põe na nossa mão, é morte, porque você vai começar a compreender os seus feitos diante da magnitude da lei divina. Aí o Adão, quando come, ele se vê nu, envergonhado, porque ele foi descoberto. Aí teve que colocar folha de parreira. Eu não vou explicar o simbolismo da parreira, não, porque vou ficar a noite toda falando do Antigo Testamento. Mas ele se vê nu. Porque quando você está diante da verdade, você vai entrando numa plenitude, de uma conjugação, uma comunhão com Deus, de sorte que todas as máscaras perdem o sentido. Os medos, as culpas, elas começam a ser colocadas à mesa para você avaliar. Mas não é que Deus está apontando o seu erro. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita,
Muito comum nas reuniões espíritas, principalmente em casa grande, que monta aquela mesa, tem um coordenador, os médiuns, vibracionais. Aí fica muitas vezes o povo tudo assim, com o olho baixo, concentrado. Aí eu ficava assim, será que eles estão psicografando? O que vai acontecer? Aí sabe o que eu fazia, Marco Aurélio? Eu frequentava o Centro Oriente, é casa que eu amo tanto. Você conhece o Salão do Centro Oriente? Cabe lá 500 pessoas. Eu sentava na última cadeira, porque vai que o médium vê o que está acontecendo comigo, eu estou fora dele. Ele vai ver a minha intimidade, não quero não, deixa ele olhar para quem está lá na frente. Entendeu aí tanto que a gente é infantil? A gente tem medo de encarar a própria realidade. Captaram? Sabe por quê? Porque a Salomé, a filha de Herodias, ela ainda encanta. E o que mantém Salomé é a astúcia da Herodias. Astúcia da serpente. O mal, a treva, ela é inteligente. Não pensem em vocês que os processos obsessivos acontecem sem coordenação. Os espíritos vasculham. Analisa tintim por tintim da personalidade, das tendências do indivíduo e vão assim, aonde que é mais frágil? É ali. É ali. O Arnaldo que brincava. Uns é no din-din, no faz-me rir, outros é na vaidade. E aí vai, fragilidade para todo lado. É ali que os espíritos pegam. E sabe o que está acontecendo na atualidade? A humanidade está nessa festa de Herodes. Estou globalizando só para a gente entender. Porque até os justos participam das festas. A festa de Herodes tinha muito serviçal. Estava lá entregando os banquetes em prece. Os benfeitores. Herodes não tinha benfeitor espiritual? Lógico que tinha. Salomé, Herodias, os convivas, os convidados, todos tinham mentores espirituais ali naquela festa. Você fala assim, o religioso vai falar assim, ó, festa das trevas, eu nem passo na porta. Sabe por que fala isso? É porque se passar, fica. Aí hoje foge atrás da batina, do convento, da religião, e fica apontando o dedo em riste para o outro. Pecador. Isso é fuga. Se arvoram de autoridades que não possuem. Porque quem tem autoridade não aponta dedo. Quem tem autoridade espiritual está prestando atenção no que ele tem que fazer, não o que o outro tem que fazer. Cuidado quando o nosso coração entra nesse viés de ficar analisando a vida do outro. Afirma Emmanuel que começar a analisar a vida do outro já é obsessão. Já é painel obsessivo. Porque muitas vezes está sendo insuflado. Até para criar desarmonia, dificuldade, briga. Aqui, o contexto aqui, Herodias estava, por astúcia, enovelando Herodes. Ela falou para ele várias vezes, mata esse sujeito incomoda, esse sujeito descobriu as nossas passeadas aqui, tira ele do contexto. Ele não ouviu. Então o que ela fez? Por astúcia. Ela pegou o ponto frágil. Deu aí aonde que muitas vezes nós nos complicamos? O que aconteceu? Ele manda degolar, para resumir a história, porque se eu vou fazer miudinho aqui, 2 encarnações só nessa passagem. Ele mandou, quando ela solicitou a cabeça de João Batista, ele tremeu nas bases. Foi o que aconteceu com Pôncio Pilatos. Quando Cláudia, sua mulher, estava para começar o julgamento, ela aproximou e disse: cuidado, porque eu tive um sonho. Você estava com as mãos lavadas de sangue. Esse homem é justo, não suja as suas mãos com esse homem. Ao médium, a mediunidade, a revelação chegando para nós e falando: cuidado, olha as brechas. Aí você pode ouvir
como você pode não ouvir. Pôncio Pilatos não ouviu. Herodes não ouviu, porque aqui foi a consciência dele que disse. Por isso que ele tremeu. E ele manteve o orgulho. Ele manteve a sua posição egóica de querer manter o trono efêmero da terra. E é muito interessante, porque ela pede que a cabeça de João Batista fosse trazida na bandeja. Vamos pensar. A cabeça não pediu o resto do corpo, porque é a cabeça que pensa. Corta. Porque a cabeça que não pensa é um corcel desgovernado da paixão que direciona. Entendeu? Tem gente que pensa daqui para baixo. Espírito elevado pensa daqui para cima. Os próprios chakras que se trabalham. Espírito na condição de Alcione, o entendimento das leis está muito acima das próprias expressões do coração. Deu aí? Que ela podia se curvar no contato com a sua alma amada, ela podia se curvar diante das expressões do amor que ela tinha por ele. Mas ela veio aqui para ajudá-lo. E tem um momento do romance que é singular. É um instante que os dois estão dialogando, quando eles reencontram num outro momento da vida. Ele já tinha se tornado padre. Olha lá, eu ainda não estou no último capítulo. Ele já ainda tinha se tornado padre. E ele, é como que ele chamasse ela para um consórcio. Naquele momento ela balançou. E ele tenta beijá-la. No ímpeto, por intervenção divina, a cena deve ter ficado até congelada, né? E ela disse: não, nós temos outros compromissos. Eu tenho com a família e você tem com a humanidade. Esse instante é de um valor. E dá aquela ideia dos pequenos gestos, né? Dos grandes feitos, né? Muitas vezes um pequeno gesto você não acha que ele tem tanta importância. O Afonso que brinca contando essa história, você imaginou se eles se beijassem? Que estrago que ia ser? Tudo em nome do amor. Mas eles tinham outros compromissos. O beijo aqui seria selar, olha o que eu vou dizer, sem nenhuma racionalidade, é para a gente sentir e pensar. Seria um beijo fora de propósito, fora da hora, porque o foco de vida deles eram outros. Captaram aí, gente? O assunto não é fácil não, viu? Vocês não pensam aqui que eu estou passeando aqui com facilidade, não, porque é um desafio. Ele afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, e ordenou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela a levou vitoriosa à sua mãe. E chegaram seus discípulos, olha essa cena, o mestre em tese, João Batista degolado, os discípulos de João vão à procura dele, levaram o corpo para ser sepultado e depois foram anunciar a Jesus. Ou seja, foram procurar o mestre maior. Porque João era o mestre, nós não podemos esquecer disso. Allan Kardec representa para nós um projeto de vida transcendente, de um valor extraordinário. Mas acima desse projeto há o projeto do amor verdadeiro, que é essa sintonia com Jesus. Por isso, doutrina espírita e evangelho, Emmanuel nos apresenta como um projeto só. É um intercâmbio só.
Estudar hoje reencarnação, influência dos espíritos, imortalidade, obsessão, potencial da alma, campo mental, a estrutura do perispírito. Tudo isso com o objetivo de que o amor se materialize nas nossas atitudes nos tempos que se fazem agora. Jesus retornando é simbólico. É a proposta do Cristo na nossa intimidade. E esse momento em que antecede uma grande alvorada planetária, é um instante que ele é pródigo de oportunidades. Testemunhos para todos. E nós precisamos de entender isso, para que a gente não rasgue os compromissos assumidos. Cada um aqui tem um compromisso bem definido. Um compromisso maior e vários compromissos menores, que formam um corpo, um todo que precisa de ser harmonioso, para que quando chegarmos na reta final estejamos com a consciência tranquila, que tentamos e que fizemos o que a gente podia, o melhor. Diferentemente de muitos que chegam no final entristecidos, empobrecidos moralmente, endividados psicologicamente, chagados por tantas chagas espalhadas. Não. Os nossos amigos espirituais que tutelam essa casa, que têm esse compromisso tão ardente com a flâmula da bandeira de Minas Gerais, eles têm nos visitado e nos alertado quanto a esse engajamento consciente nosso, não apenas cuidando da nossa evolução individual, mas nos tornando cidadãos. O cidadão é aquele que quer espargir o que ele adquire para si em nível elevado, ele quer contar isso para os outros. Ele quer participar. Mas é uma cidadania diferente que Allan Kardec nos propõe. É uma cidadania num reino em que nós não objetivamos aplausos. As nossas ações não podem estar sintonizadas com pagamentos, louvores, com política. O espírita não pode ser político. Ele tem que ser apolítico, ele tem que estar muito acima de questões sectárias. Se é partido A ou partido B, nós temos que pensar em um bem maior. Nós temos que pensar num mundo qualificado. E esta mudança, ela não se dá vinda de cima para baixo, de líderes, que são tão frágeis quanto Herodes, quanto nós mesmos. Sujeitos às influências das paixões. Não. Antigamente, em todas as revoluções que nós implementamos nesse planeta, nós apostamos em poucos. E hoje, a liderança tem uma outra visão. É trabalhar nas bases. É trabalhar na chegada de novos espíritos. Na nossa participação na educação, no redirecionamento de tantos que estão na nossa porta. Por isso que a FEAC transmite as reuniões para todos os lugares que se interessarem. Nós estamos espargindo luz, que é a doutrina espírita. A mensagem aqui, ela tem que atingir o máximo de corações possíveis. Como Paulo de Tarso fazia, ele não se preocupava com judeu, com líder, com religioso, com intelectuais.
Paulo de Tarso pensava no Filho do Calvário. Por quê? Bem-aventurada a mensagem que é revelada aos simples e não aos doutores. Porque nem sempre eles estão interessados em se curvarem em humildade, em simplicidade, em fraternidade, em igualdade. Não. Muitos pensam apenas em si mesmos. E nós agradecemos a esta falange espiritual nesta noite presente. Como muitos deles que querem dizer para nós: oremos pelo Brasil, porque nunca o Brasil precisou de tantas preces como agora. É um momento que precisamos de olhar para esse país como uma estrela, a estrela de Belém, para que o Brasil possa cumprir a missão de realmente ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então sejamos responsáveis e nos sintonizemos com Ismael, o benfeitor desse país, que autorizou que a nossa bandeira estivesse o dístico ordem e progresso e amor. Compete a cada um de nós fazer a nossa parte, sintonizados sempre com a estrela referência para a humanidade, o Cristo de Deus. Que o Senhor da vida abençoe a todos os presentes. Que todas as famílias aqui representadas recebam o ósculo das bem-aventuranças. E que possamos retornar para os nossos lares em segurança e levar a paz, a mesma paz que o Senhor nos concede. A paz do dever cumprido. Ide, meus filhos, fala Jesus, porfiai pela porta estreita, porque as do mundo são largas e vos levam à perdição. A porta estreita da renúncia, da entrega, do sacrifício, é que vai nos premiar com o jardim sagrado das flores orvalhadas pelo amor, através da poesia encantada, entoada por Maria Santíssima. Muita paz, e agradecemos a todos que compusemos nesta noite mais um momento chamado Rede Amigo Espírita. Até a próxima. Muito obrigado. Que assim seja.